Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar de uma mulher linda, culta, que fascinava a todos à sua volta. Extremamente vaidosa, usava uma coroa real e inúmeras joias de prata, cobre, pérolas, uma governança feminina fora do comum. Com vocês, Njinga, rainha do Ndongo e do Matamba, pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Njinga nasceu em 31 de janeiro de 1582. Ela era filha do rei de Ndongo com uma escravizada. Desde pequenininha ela foi treinada pelo pai no uso das armas. Aos 8 anos de idade ela acompanhou o séquito real em uma batalha. Bom, mas agora a gente tem que pensar um pouquinho onde é que fica esse reino de Ndongo e que história que é esta de escravidão em território africano. O reino do Ndongo foi fundado no século XVI por um chefe quimbundo que dominava o comércio de ferro. A capital do reino era Kabasa, onde morava o rei, que era chamado Ngola. Ele era extremamente organizado, com 17 províncias, 736 divisões territoriais independentes, que eram chamados sobados, governados pelos sobas. A escravidão que ocorreu em território africano antes da chegada dos europeus é o que a gente chama de escravidão em moldes domésticos. O escravizado ele tinha certa autonomia. Ele pode se casar, possuir terras, ocupar cargos governamentais e ele faz parte da comunidade. Alguns relatos falam que Njinga nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o que dava a ela um certo ar de orgulho. Hoje nós diríamos empoderamento. Quando Njinga nasceu, os portugueses estavam invadindo o território africano e tinham ocupado Luanda, não sem ter enfrentado uma resistência muito forte dos guerreiros de Luanda. E o pai de Njinga, rei do Ndongo, mantinha com os portugueses uma paz armada. Porém, ele morreu em 1617. Com a morte do pai, Mbandi, irmão de Njinga, tornou-se Ngola, rei do Ndongo. O interesse de Portugal na região no momento não era o tráfico de escravizados, mas as riquezas da região. Sal, cobre, prata, eles achavam que iam tornar a região o novo Peru. E é neste contexto que os reis de Portugal e Espanha, Portugal vivia neste momento a União das Coroas Ibéricas. Então, estes reis fizeram uma série de incursões tentando dominar a região. Foram 24 anos de combate. Os portugueses avançaram na região até o sul de Luanda. Só que quando chegaram lá, o que é que eles perceberam? Que a riqueza que eles esperavam encontrar não existia. E aí, eles resolveram intensificar o tráfico de escravizados, que dava muito lucro naquele momento. E Luanda se tornou um dos principais portos de embarque de escravizados para a América. Em contrapartida, Mbandi, irmão de Njinga, empreendeu uma forte campanha contra os portugueses para manter a independência do reino dele, o reino de Ndongo. Fracassou. E quando ele fracassou, ele resolveu tentar um acordo de paz. E para a negociação, ele mandou a irmã, a Njinga, mesmo porque ela também falava português. Njinga é enviada como embaixadora a Luanda para negociar a paz com o governador português. Quando ela chegou no palácio, perto do governador, o que ela percebeu? Enquanto o governador estava sentado num cadeirão todo enfeitado, para ela existia apenas um tapete vermelho, onde ela deveria sentar-se no chão. Ela não teve dúvidas.
fez um sinal para uma acompanhante. A acompanhante chegou, abaixou, fez uma espécie de um banquinho, Mijinga sentou e conversou com o governador português, de igual para igual. Eles ficaram encantados com a astúcia, o empoderamento e a cultura daquela mulher que falava fluentemente também o português. O acordo foi celebrado. As tropas portuguesas recuam, respeitam a soberania de Ndongo. Em troca, ela cede a abertura de vias comerciais com os portugueses. Ela fica um tempo ainda na região e, de forma estratégica, adere ao catolicismo e é batizado com o nome de Dona Ana de Souza. Mas ela não abandonou a religiosidade local. Mas a paz durou pouco. O vice-rei foi substituído, entrou um novo governador na região que não respeitou porcaria nenhuma de acordo. E aí, para o reino se manter independente, eles tiveram que pegar em armas. Em 1624, Mbandi, o irmão da Nzinga, ficou encurralado pelos portugueses. Fugiu para uma pequena ilha no rio Kwanza. E aí ele acaba morrendo. A morte dele é considerada misteriosa. Alguns dizem que foi suicídio, outros que ele foi envenenado. Na prática, após a morte do seu irmão, Nzinga assume o poder. Mas afinal de contas, ela é Nzinga, ela é Njinga, como é que é isso? Ela é conhecida por vários nomes. Nigola, Mbandi, Nzinga, Bandiquia ou o seu nome português, Dona Ana de Souza. E quando ela se tornou rainha, ela abandonou o catolicismo, rompeu com os portugueses e disse: agora quem manda nessa bodega sou eu. E começou a preparar um exército para resistir à investida dos portugueses. Ela impõe sua autoridade aos chefes locais, conquista o reino vizinho de Matamba e diz: aqui ninguém bota a mão, e resistiu bravamente aos projetos coloniais portugueses. Uma mulher inteligente e decidida, e que não aceita ser vassala de nenhum rei ibérico. Ela é expulsa do rio Kwanza, mas ela consegue atrair para o seu governo os Jagas, um povo guerreiro e combatentes muito fortes. Ela se estabelece nas montanhas de Matamba, formando uma unidade política forte e estável. Foram 40 anos de resistência. Como é que ela fez isso? Em primeiro lugar, ela tinha uma habilidade diplomática muito grande e negociava tanto com os portugueses quanto com os holandeses. Além disso, ela tinha espiões que ela mandava para Luanda e eles verificavam as técnicas de guerra dos adversários dela. E aí ela fazia uso das técnicas de guerrilha, atacando seus adversários à noite e de surpresa. A sua inteligência, a sua elegância política e diplomática, que de tempos em tempos, consciente da importância religiosa, negociava com os portugueses a conversão dos povos de Ndongo ao cristianismo, fizeram com que essa rainha fosse reconhecida em todo o continente africano como uma mulher excepcional e uma figura esplêndida da história. Em 1657, ela firmou o último acordo com a coroa portuguesa. Morreu em 1663 com 82 anos de idade. E como soberana absoluta dos reinos do Ndongo
e do Matamba, e opondo uma forte resistência aos projetos coloniais na região em que ela viveu. Com sua morte, o domínio português avançou na região, acentuando o tráfico dos escravizados. Njinga Amibande. A sua figura inspira as mulheres africanas. Ela é uma referência mundial como símbolo de identidade, resistência e coesão social. No Brasil, ela se faz presente na congada, no candomblé e até mesmo na língua, com o verbo gingar, que faz referência a um movimento corporal, que em sentido figurado indica a leveza perante os obstáculos. Até o nosso próximo vídeo.